Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, estamos vivendo os últimos dias e temos que estar verdadeiramente pedindo a Deus o discernimento, principalmente o conhecimento da palavra, irmãos. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque julgáveis ter nelas a vida eterna. Estamos vivendo um caos, uma dificuldade tremenda. Estamos enfrentando essa situação aí, queridos. Mas mesmo assim, querido, a palavra de Deus prevalece. Nós vimos que na história da Bíblia, mesmo no caos, mesmo na dificuldade, se levantavam os profetas para profetizar a verdade. Em um caos, em uma dificuldade, eles não vinham trazer uma oração para o povo, um consolo. Ei, querido, Deus é o nosso consolo. Deus é a nossa fortaleza. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está alegre quando tu está fortalecido nele. A força dele, a força nele, a força de Deus tu vai vencer. A força de Deus tu vai vencer. Que se levante profeta para profetizar a verdade, para profetizar o evangelho. Por que não se levanta profeta para profetizar o evangelho? Para profetizar arrependimento, para profetizar a conversão, para profetizar a santidade de Deus, para profetizar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Onde estão os profetas que profetizam? Os profetas, naquele caos, eles profetizavam que o povo tinha que se voltar para Deus, que o povo tinha que se arrepender. Quem não tem pecado? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, queridos. Desde de Adão para cá, todos que nascem na iniquidade. Nascem no pecado. Não tem... O ser humano diz: eu não sou bonzinho. Tem pessoas que acham que vão ser alcançados diante de Deus por mérito. Querem viver uma vida de pecado, mas porque faz a bondade, que são caridoso, piedoso. Mas, querido, o teu pecado, a tua bondade não vai cobrir o teu pecado. A tua bondade não vai te livrar da condenação eterna do juízo de Deus. De maneira nenhuma. Só a pessoa que pode te livrar da condenação eterna do juízo final é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, não se engane, não se ilude. A verdade é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E após o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre do pecado, livre da mentira, livre do erro, livre do engano, livre da malícia, livre da astúcia, livre, querido. Tu vai do homem de viver uma vida de iniquidade, de transgressão, de desobediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, mas de se encher do Espírito de Deus, para servir a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E Paulo diz: se é que tem o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós, será que viemos preocupados? Será que estamos realmente interessados de agradar a Deus, de servir a Deus? Será que estamos vivendo o cristianismo, querido, preocupado realmente com a salvação de Deus? A Bíblia diz que nós não devemos negligenciarmos a salvação. Ai de nós, em Hebreus, ai de nós dois, se negligenciarmos a tão grande salvação que uma vez foi nos concedida. Ai de nós, é um alerta. É um alerta, querido. A salvação de Deus é única. Ninguém perde a salvação. Porque é dele. Ele pode todas as coisas. E ele quer salvar toda a humanidade. A Bíblia diz, querido, que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependa. É por isso que é a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus sobre a face da terra. Deus quer salvar a humanidade. Tudo que está acontecendo é para que o ser humano pare. Para que o ser humano realmente, querido, incline os vossos ouvidos e escutai a voz de Deus, a palavra de Deus. Inclinai os vossos ouvidos e ouvi, diz o profeta Isaías, e a vossa alma viverá. A alma do homem viverá através da palavra de Deus,
quando ele escuta. A salvação é algo precioso, querido. A salvação não é por mérito. A salvação não é para quem tem dinheiro, não é para quem pode. Não, querido. A salvação é para quem crê e se arrepende e confessa a Jesus. A Bíblia fala de Naamã, o general rei da Síria, um homem conquistador de batalha, guerreiro valente, um homem que tinha uma reputação extraordinária. Mas a Bíblia diz que esse homem era leproso. Querido, e ele não mediria distância para ser curado. Ele já vinha buscando a cura há muito tempo. Era uma tristeza. A enfermidade, a lepra é uma vergonha. O pecado é uma vergonha. E o ser humano sente, e o ser humano sabe que é pecador. Mas ele não vem para Cristo, porque ele está acorrentado, está algemado, está preso. O homem não tem livre-arbítrio. Um prisioneiro não tem livre-arbítrio. Se ele está algemado, se ele está atrás da cela, quem é que tem livre-arbítrio? É aqueles que são libertos. É aqueles que Jesus chama. É aqueles que Jesus Cristo liberta eles do poder e da culpa do pecado. E agora eles são livres. Agora eles têm a consciência, estão livres agora. Eles têm livre-arbítrio para se vir, para escolher agora. Em Cristo o homem tem livre-arbítrio. Mas no pecado o homem não tem livre-arbítrio nenhum. É uma mentira, sabe por quê? Se o homem tivesse livre-arbítrio, ele viria para Cristo. A humanidade viria para Jesus. A humanidade não se rende aos pés de Cristo porque estão presos no pecado. E o pecado cega, mata e conduz ao inferno, diz o profeta Jeremias. A nação está cega, está morta espiritual. Não consegue louvar a Deus, não consegue adorar a Deus, não consegue exaltar a Deus, não consegue dar prioridade a Deus. O ser humano serve mais a criatura do que o Criador. Essa é a realidade. O homem dá louvor à criatura, o homem dá louvor aos pássaros, o homem dá louvor à natureza, o homem dá louvor às estrelas, dá louvor à lua, o homem dá louvor a si mesmo, o homem dá louvor às coisas, mas não dá louvor ao Senhor Jesus Cristo, que é Ele, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda glorificação. É Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, tudo Ele criou para o seu louvor e para a sua glória. É para Ele todas as coisas. O ser humano, ele vive com o sentimento de Deus, mas não serve a Deus. Ele cria deuses estranhos. Ele cria Deus que não funciona. Ele cria Deus que adora Deus que não existe. Deus da sua imaginação, do seu pensamento, do seu coração. E esses deuses não conduzem uma vida de santidade, de obediência. Porque o Deus verdadeiro, ele requer uma vida de santidade, de obediência. Deus é santo e importa que todos aqueles que sirvam a Ele se santifiquem. Seja santo, não como Deus. Seja santo porque o vosso Pai Celestial é santo. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais ainda. Essa é a realidade, amados irmãos. Que se levante de profetas para profetizar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Naamã procurava a cura. E ele ouviu uma esperança de uma jovem dizendo: se ele chegasse em Samaria, lá ele encontraria um profeta que lhe daria a cura. E ele corre para Samaria, com carruagem, com dinheiro, com prata, com ouro. Quando ele chegou na porta do profeta, esperando ser recebido, o profeta manda um mensageiro e diz a ele que ele mergulhe 7 vezes no rio. Ele ficou indignado. O homem quer ser salvo do seu jeito, da sua maneira. O homem é pretensioso, é orgulhoso, cheio de orgulho. Querido, abandone a religiosidade. A religião não salva. Você sabe qual é a religião pura, imaculada? É da Bíblia. A religião pura, diz Tiago, imaculada para com Deus, sabe qual é? É visitar os órfãos e as viúvas e se guardar da corrupção do mundo. E aquele que se diz religioso e não refreia sua língua do mar, sua religião é vã. Naamã queria cura. Porque ele se achava, porque era importante, porque tinha dinheiro, porque tinha reputação. Querido, diante de Deus o homem tem que se humilhar, tem que se curvar. Profeta naquela época era profeta, não era bajulador não. Ele não subia nos púlpitos das igrejas para bajular pastor, para bajular homens, não. Mas eles tinham compromisso com Deus, não é arrogância, não é estupidez, não é querendo aparecer. Não, profeta não quer, meu querido Ibope. Não, profeta fala o que Deus manda.
A Bíblia diz, abre a tua boca e eu te encherei. Se o homem está servindo a Deus de verdade, tem uma vida com Deus, se tem uma vida íntegra com Deus, dele fala a verdade de Deus. Muitos profetas naquela época não profetizavam a verdade porque viviam uma vida de adultério, de prostituição, de mentira, de engano. Viviam uma vida de suborno, se submetiam aos padrões de um rei pecador que nem Acabe. Em uma certa situação, Acabe ia para a guerra. E foram consultar um profeta. Consultaram todos os profetas que estavam ali. Cada um profeta dizia para o rei, vem, vai, o Senhor é contigo. Até profeta com chifres profetizava, assim como esse chifre, assim o Senhor dirá a vitória para ti. Mas Josafá chegou para Acabe, não tem outro profeta não? Tem, rapaz, tem um profeta aí, mas só profetiza coisa ruim para mim, mas manda chamar. Não diga isso, manda chamar ele. Era Micaías. Que mandaram chamar Micaías. E quando Micaías vinha, o servo que foi chamar ele disse, olha, todo mundo está profetizando coisa boa pro rei, que ele vai vencer. Micaías assim, o que Deus colocar na minha boca, isso farei. Quando Micaías chegou lá, disse, vai rei, e tu serás vitorioso. O rei sabia que ele estava ironizando. Fala a verdade, essa aí. Tu fala a verdade. Tu nunca profetiza para mim o que é bom. Ele disse, assim diz o Senhor, que eu vi Israel como ovelha dispersa, cada um correndo para um lado sem pastor. Eu não disse que ele profetizava. E o rei mandou ele botar ele na cela e dar pão e água até que ele voltasse da cela. E ele disse, se tu voltares com vida, Deus não falou na minha boca. E todos esses profetas Deus colocou um espírito de mentira, viu? Cuidado, vigie. Vigie, meu irmão. Vamos profetizar a palavra de Deus, o Evangelho. Vamos engrandecer Jesus. Não queira aparecer, não queira aparecer, querido, como profeta de Deus. A Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João. Daí por diante se prega o Evangelho, esforça o homem entrar nele. O Evangelho é Cristo Jesus, nosso Senhor, querido. Ele está voltando para buscar sua noiva, a sua igreja. Fale de Cristo, fale do Evangelho, engrandeça o Senhor. Que as mensagens sejam cristocêntricas, os louvores sejam cristocêntricos. É Cristo no centro de tudo, Ele é o homem do meio. O que está acontecendo? Vamos pregar o Evangelho. O Evangelho não tem poder de Deus. Se Naamã não tivesse aceitado, reconhecido, se humilhado e mergulhado no rio, ele não teria sido curado. E a sua pele ficou com a pele de criança. Deus quer te dar um novo nascimento, querido. Se tu crer no Evangelho, se tu se arrepender dos teus pecados, se tu se arrepender dos teus pecados, se tu crer no Evangelho, Deus vai abrir teus olhos, Deus vai te tampar teus ouvidos, Deus vai te dar compreensão no teu coração para tu servir a Ele. E ele voltou, alegre, satisfeito, para dar prata e ouro ao profeta. O profeta disse, não, fica contigo o teu ouro, tua prata, teu dinheiro. Não. Salvação não é comprada, não é por dinheiro. Tem gente vendendo bênção aí, né? Tem gente vendendo bênção, meu irmão. As bênçãos correm atrás do crente fiel. Mas a maior bênção é a vida eterna. A Bíblia diz que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, disse o apóstolo João. A maior promessa é a vida eterna. A igreja vive para Cristo. Colossenses capítulo 3. Se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo vive está à direita de Deus. Pensar nas coisas que são de cima. Porque Cristo que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida da igreja, Cristo é a vida do cristão. Cristo que é a nossa vida, quando se manifestar, se manifestaremos com Ele com glória. Querido, a vida do crente está em Cristo, oculta. Por isso que muitas pessoas não entendem, dizem, eu quero ser cristão, Deus me livre desse jeito. Porque o homem quer desfrutar desse mundo, o homem quer a alegria deste mundo e não quer a alegria de Deus. Muitas vezes a alegria de Deus é tristeza na vida da pessoa. Porque ele não se alegra com o mundo, ele se alegra com Deus, então a alegria está oculta. Mas Cristo, que é a nossa vida, quando se manifestar, se manifestaremos com Ele com glória. O que vale é a glória de Deus na vida do pecador. O que vale é a glória de Deus na vida do pecador. O que vale é o Espírito Santo de Deus. É isso que vale. O que vale é o homem conhecer verdadeiramente o Senhor e se humilhar diante dEle. A eternidade nos espera. A eternidade, querido. Jesus pagou um alto preço. Jesus derramou seu sangue.
para resgatar essa humanidade. E a humanidade assim rejeita, pisoteia. A humanidade está esbofeteando ainda Jesus Cristo, escarnecendo e zombando. Aquele ladrão da cruz disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós, se tu és. E o outro ladrão disse: nem assim tu temes a Deus? Nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos. Mas este homem, ele é justo, ele é santo, ele é reto, ele é Deus, ele é Senhor, ele é todo-poderoso. Aleluia, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia, você reconhece Jesus como isso? Você reconhece Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador? Você reconhece, você acredita na eternidade, você acredita que Jesus tem um reino eterno, não um reino terreno, não um reino material. Ele não te faz promessinhas mesquinhas, miseráveis, passageiras. O verdadeiro Deus te faz promessa. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo, Jesus diz que quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas o Consolador, o Paráclito, o Ajudador. E quando ele vier, me glorificará. E o Espírito Santo glorifica a Cristo. Não se iluda, meu irmão, não se engane. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. O Espírito Santo não glorifica o homem, não glorifica a natureza, não glorifica a si próprio. Jesus glorificou o Pai, exaltou o Pai, o Pai glorificou o Filho glorificou o Pai, o Espírito Santo glorifica Jesus, Jesus glorifica o Pai. Examine a Bíblia, discerne que o verdadeiro profeta profetiza Cristo Jesus. Se o Espírito Santo está nele, ele glorifica Jesus. Ele prega o Evangelho, ele prega a vida eterna, ele prega a salvação, ele prega a bondade de Deus. Ele não prega por dinheiro, ele prega por amor. Dá de graça, o que de graça tu recebeste, Deus recompensa. Os homens do passado, Whitefield, Savonarola, John Wesley, George Miller, esses homens não pregavam por dinheiro, eles acreditavam nos seus ministérios. As suas necessidades eram supridas. E eu acredito que eles ganharam muito mais do que esses profetas de hoje, esses pregadores mercantilistas que tem aí no mercado aí, que agora estão passando aí, sabe? Que pregaram para se engrandecer, mas não pregavam o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Pregavam fábulas, não edificavam o povo, não dava crescimento. Quem dá crescimento é o Senhor. Se o homem prega a palavra de Deus, se o homem fala da grandeza de Deus, Deus dá crescimento à igreja, porque a palavra de Deus, Jesus, a minha palavra é espírito e vida. A palavra de Deus vivifica, é a palavra de Deus que dá vida. O homem que exalta a Deus, o homem que glorifica a Cristo, ele não quer glória para si, ele quer glória para Deus, então ele prega a palavra dele, a essência da palavra. Muitos falam de essência de evangelho. Que é essência de evangelho? A essência do evangelho é Cristo, rapaz. É você pregar o evangelho. É você viver o evangelho. É Cristo estar na tua vida. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser. Vamos pedir graça. Vamos pedir unção. Vamos pedir o Espírito Santo. Não precisa nem pedir para pregar o evangelho, para ser um pregador, não precisa. Os discípulos não pediam, Senhor, nos ensina a pregar. Sabe o que é que eles pediam? Nos ensina a orar. Porque é na oração que o homem conhece Deus. É na oração que o homem passa a ter intimidade e relacionamento com Deus. É na oração que o homem cresce espiritualmente. É na oração que o homem mergulha no rio espiritual de Deus. Se você for ver a história dos passados, dos grandes homens de Deus, a história fala de John Hyder, um homem que orava, chegava a orar até 12 horas. John Hyder, chamaram ele raio de oração. Deus usou poderosamente aquele homem, querido. É através da oração. Jesus orava a noite inteira. E quando ele descia do monte, saía para executar a obra de Deus. Tinha autoridade, tinha poder. Aleluia, é oração. Ora, igreja. Ora, pastor.
Ora, ministro, ora mesmo. Mas é hora de verdade. Não é oração melancólica que tu faz, não. Não é oração de bajulação, não. Não é oração do eu, não. Eu, Senhor. Eu tô orando, eu tô fazendo. Senhor, tu tá me vendo. Deus tá te vendo. Não precisa tu orar assim, não, meu irmão. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Engrandeça a Deus. Faz como os homens. Engrandeça a Deus que está no céu. Segunda coisa, santifica o teu nome. E Deus é um Deus santo. Venha a nós o teu reino. Pede o reino de Deus na tua vida, rapaz. Deus sabe todas as coisas. Antes que a palavra seja formada, antes que a palavra chegue no nosso lábio, Deus já sabe. Ora se humilhando, faz que nem Ezra. Mesmo não tendo o pecado do povo, ele reconheceu e disse: Senhor, eu não levanto nem a minha face diante de ti por causa da transgressão, da iniquidade, da nossa iniquidade. Ele se humilhava diante de Deus, meu irmão. Ele se rasgava os seus corações diante de Deus. Ele se revelava o seu coração diante de Deus. Ele derramava a sua alma diante de Deus. Eles anelavam pelo Senhor e Deus se manifestava com glória. Orai sem cessar. É a oração, é a base, é o fundamento, é a estrutura. A palavra de Deus diz que a oração e a palavra santifica. É isso. É a palavra. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando e vem buscar uma igreja adornada pela sua glória. É o Espírito Santo que adorna a igreja. E vamos verdadeiramente estar firme no Senhor. E mais firme. E confiando nele verdadeiramente. E examinando as Escrituras. Porque ele está às portas. Em nome de Jesus.